Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 93 do estudo básico de Espiritismo. O estudo inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. E para quem está iniciando, a gente sempre recomenda o livro Dois Espíritos, esse que aparece aqui do lado. E é esse livro que a gente usa para ler e toda a aula. A gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. E vamos assim, aula a aula, lendo conjuntos e conjuntos de respostas até chegar no final do livro Dois Espíritos. Esse é o nosso objetivo no curso básico, como fazem a maioria das casas espíritas, que tem um centro de estudo, que tem escola para estudar, então, a doutrina espírita. Seguimos a mesma sequência, então. Livro dos Espíritos é o nosso estudo básico. Bom, e a gente sempre, antes de ler o Livro dos Espíritos, a gente faz uma leitura de abertura. E estamos usando o livro Caminho, Verdade e Vida. Um livro maravilhoso, psicografado pelo Chico, mas um livro do Espírito Emmanuel. Então é uma página, uma leitura rápida, mas tiramos dali muitos aprendizados. Este é o nosso momento de reforma íntima. É o momento em que pensamos os aprendizados para colocar em prática no dia a dia. Lembrando que é importante estudar, é importantíssimo, mas também é muito importante colocar em prática todo o aprendizado feito. Essa é a verdadeira reforma íntima. Bom, hoje, no Caminho Verdade e Vida, nós vamos ler um texto com o título A Regra Áurea. E no livro Dois Espíritos, estamos na terceira parte, no capítulo 8, lendo sobre a lei do progresso. E hoje o título é Civilização. Bora lá! Hoje, no Caminho Verdade e Vida, vamos ler então um título, A Regra Áurea. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo. O versículo de hoje diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Então, um dito de Jesus, isto está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. E agora o texto de Emmanuel. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea
é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor à caridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, um belíssimo texto de Emmanuel, né? E o Emmanuel, como sempre, nos textos que ele coloca aqui no Caminho, Verdade e Vida, ele conclui no finalzinho, né? Se você ler o último parágrafo, você tem um resumo, mas não faça isso, né? Leia o texto sempre todo, porque é sempre maravilhoso e sempre sedimenta o aprendizado em detalhes aí. Mas ele sintetiza no finalzinho a conclusão. E nessa conclusão, Emmanuel, então, sintetizou, olha, diversos profetas, administradores, juízes já trouxeram, né, ao longo dos tempos, trouxeram, através de missões, espíritos elevados que desciam com missão de trazer boas novas, de trazer boas mensagens. Sabemos, no Livro dos Espíritos já estudamos, que existiram diversos espíritos elevados, espíritos puros, que no Espiritismo são classificados como espíritos puros, mas que encarnam de novo eventualmente, para trazer uma missão, para trazer uma mensagem, para elevar um determinado povo, uma determinada região, ou, como no caso de Jesus, para trazer a mensagem a todo o planeta. E é isso que Emmanuel comenta. Olha, diversos profetas, administradores, juízes e filósofos procederam como instrumentos mais ou menos identificados, mas com o mestre a regra áurea, né? Que é o amar ao próximo como a ti mesmo, né? E é esse amor universal que a gente precisa trabalhar constantemente para não sair da retidão dele, né? Esse foi então ensinado por Jesus, porém com uma grande exemplificação, ou seja, Jesus mostrou na prática como fazer, né? Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a caridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Jesus trouxe essa mensagem também, né, complementando, reforçando a mensagem mais importante, a lei natural, né, que é a lei do bem, do pensar o bem e fazer o bem para todos, que tem que vir com um amor fraternal a todos os irmãos, com a visão de que o Espiritismo nos traz, que é a visão de que estamos todos em processo de aprendizado, em evolução constante. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí temos que tirar o ego, tirar os vícios, né? Vícios da matéria, os vícios animais que nos acompanham, e ir arrancando esses vícios e ir fazendo essa compreensão de que a visão tem que ser muito mais longa, a visão tem que ser eterna. A nossa jornada é uma jornada eterna. E vamos seguir várias reencarnações como espíritos, nos elevando, aprendendo, evoluindo e ajudando aos outros conforme possível no nosso dia a dia, na nossa jornada, começando pelos mais próximos, naturalmente, pelos que estão mais perto, dentro de nossa casa, de nossa residência. Sirvamos de exemplo constantemente e auxiliamos, na medida do possível, aos irmãos se erguerem. E, automaticamente, vamos então expandindo gradativamente esse amor para o nosso trabalho, para o nosso caminhar pela rua, por onde passemos. Deixa um sorriso de amor, um sorriso sincero, de carinho e fraternidade. Bom, eu acho que essa é a grande mensagem aí, e o aprendizado é esse, né? O aprendizado dessa lição essa é a regra áurea, é o amai-vos uns aos outros. É a primeira regra principal que Jesus nos trouxe e vários outros mestres ao redor do mundo, como fala o texto de Emmanuel, também trouxeram reforçando. A espiritualidade conhece plenamente essa regra, sabe da necessidade de colocarmos ela em prática para a nossa elevação.
Por isso, a grande mensagem de hoje é essa, né? Não é com o instalar de dedos que conseguimos isso, mas é com um exercício gradual de carinho, de fraternidade, de compreensão da nossa situação, de elevação de todos os espíritos. A compreensão que deixa claro que todos erramos, é normal errar. E aí vem o aceite, o perdão, o carinho para os irmãos. E aí seguimos a nossa jornada, então, transbordando amor, transbordando carinho, transbordando compreensão, todos juntos, nos ajudando. Eu acho que esse é o grande aprendizado de hoje, então. Fechamos aqui a leitura do Caminho, Verdade e Vida e vamos colocar em prática em nosso dia a dia, constantemente, o amor, o carinho, né? E para você transbordar esse amor, a gente precisa, inicialmente, estar com esse entusiasmo divino dentro de nós, transbordando. Quando a gente se enche de amor, se preenche com Deus, né? A palavrinha entusiasmo, ela, na etimologia dela, significa preenchido com Deus, né? Ou seja, com Deus dentro de você. Isso é entusiasmo, né? E esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é se encher com Deus. E como é que eu me encho com Deus para que eu possa transbordar esse amor, então, para tudo, inclusive para a natureza, para os animais, para todos os seres. Como eu faço isso? Um processo de reforma íntima, positividade, oração constante, amor a Deus. E aí você vai se enchendo, então, com esse entusiasmo divino constantemente, até o ponto que começamos a transbordar, então. Tá? Então, esse é o iniciozinho. E aí começamos a praticar também no nosso dia a dia, com muito pensamento positivo. Pensamento positivo traz felicidade, traz paz, traz harmonia, para que a gente consiga, então, esse transbordo do amor. Muito bem, encerramos aqui com esse beleza de textos. Agradecemos a Emmanuel, agradecemos ao Chico. E vamos, então, agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Muito bem, na leitura do Livro dos Espíritos de hoje, nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis morais. Já passamos por várias leis que os espíritos trouxeram a Kardec e estamos agora falando sobre a lei do progresso, no capítulo 8. E na lei do progresso, conforme mostra aqui embaixo, nós temos 6 tópicos principais. Já falamos dos 3 primeiros e hoje vamos falar sobre o tópico com o título Civilização, que vai da questão 790 até a questão 793. Bora lá. Vamos à questão, então, iniciar, falando de civilização, com a questão 790. Kardec perguntou: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta dos espíritos: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Muito bem, então essa é a resposta bem sucinta, bem reduzida, né? Não tem muito o que explicar, eles dizem basicamente que, olha, é um progresso sim, mas é um progresso ainda incompleto, né? Longe do progresso ideal, né? E aí é importante só a gente compreender que uma coisa é o progresso de uma civilização do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tecnológico, né? E outra coisa é a elevação da civilização, da humanidade, né, de uma maneira geral, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, que são as principais elevações que se fazem. E aí continua Kardec com a pergunta A dentro da 790. Será racional condenar-se à civilização? Ou seja, falar mal da civilização, né? Essa é a pergunta de Kardec. Olha, é correto apontar o dedo e culpar a civilização, né? Porque se a gente fizer isso, a gente vai viver no meio do mato, né? E os espíritos já concluíram, já explicaram em questões anteriores que não, o nosso objetivo não é viver no meio do mato.
isolado, né? Nós tivemos uma aula que a gente falou bastante sobre o isolamento. E os espíritos deixaram claro que não. O objetivo do ser é viver em sociedade. Porque é na sociedade, com os outros, é que a gente faz uma série de aprendizados. Se tivesse isolado, não estaria fazendo. Bom, então Kardec faz essa pergunta: olha, será racional condenar a civilização? E aí os espíritos respondem: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Muito bem, então os espíritos respondem também de forma bem sucinta e direta, dizendo: olha, civilização é progresso, e progresso é obra de Deus. Então, antes de apontar o dedo para a civilização e botar a culpa no progresso, devemos condenar os seres que ali estão, e que estão de fato errando. Errando, cometendo erros e utilizando até às vezes as tecnologias descobertas de forma indevida, de forma errada, sem a elevação do moral e do espiritual. É um problema nosso muito grande aqui, nós ocidentais, né? Que nós evoluímos muito tecnologicamente, as civilizações ocidentais principalmente evoluíram muito, né? Orientais também, mas o Oriente, eles têm um foco também muito grande na parte da espiritualização, na parte dos conhecimentos morais, e nós no Ocidente, infelizmente, estamos nos afastando disso e não podemos, precisamos retomar e saber que, olha, precisamos evoluir tecnicamente, precisamos evoluir a nossa civilização, mas é fundamental fazermos o que estamos fazendo aqui agora, um estudo da moral, um estudo de uma filosofia, um estudo do que é certo e do que é errado, um estudo que vai nos elevar a nossa moral, a nossa ética e a nossa consciência como um todo também. Muito bem, então foi essa a resposta aqui dos espíritos, né? Condenai antes os que abusam e não a obra de Deus, né? Querendo dizer que, olha, a civilização é obra de Deus. Sim, porque faz parte do progresso, né? Vamos agora à questão 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Então Kardec pergunta: olha, a civilização gerou alguns males aí, né? Acabou trazendo o crescimento e o fato de estar todos juntos, né? Acaba aumentando alguns males, né? Será que um dia ela irá apurar-se, ou seja, melhorar, a fim de remover esses males que acabou produzindo? E a resposta dos espíritos: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Bom, eu queria só reforçar, eu acho que a resposta é bem clara, né? Precisamos também, como eu comentei na questão anterior, precisamos elevar não só a parte intelectual, a parte da civilização, a parte tecnológica, mas precisamos também evoluir a parte moral, a parte espiritual. Mas eu queria reforçar, olha, tem muita gente que olha e pensa assim: a inteligência importante é só a moral. A inteligência restante, a inteligência que a gente faz no aprendizado, não é importante, né? As outras inteligências não são importantes. Vou focar no espiritual. Não, não é isso, tá? Os espíritos já deixaram claro que é muito importante também o estudo intelectual de uma maneira geral. O estudo, de uma maneira geral, agrega para você, né? Se for, lógico, um estudo no caminho do bem. Então, tanto o aprendizado de inteligência intelectual, né, da parte toda tecnológica, de aprendizados, raciocínio lógico, é muito inteligente. Mas ele não pode evoluir sozinho. Precisamos evoluir também o lado moral, o lado espiritual, o lado que vai nos elevar eticamente, moralmente, né? Para que se consiga tomar as decisões de como utilizar as ferramentas construídas pela inteligência. Essa foi a questão 791. Vamos à questão 792. Por que não efetua a civilização
imediatamente todo o bem que poderia produzir. Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. É uma resposta bem simples e direta. Olha, é tudo gradual, né? E aí a civilização, os homens, os seres, né? Mudando de regiões para regiões, podem ter pequenas diferenças dentro do nosso planeta, né? Mas, de uma maneira geral, os homens ainda não estão ainda preparados ou não estão procurando, né? Então, é um fato que precisamos juntos, todos nós juntos, né? Divulgando o caminho correto, o caminho do bem, servindo de exemplo em nosso dia a dia, constantemente o que é certo e o que é errado. É o sim, sim e o não, não. Dizendo não quando tem que dizer não. Não vou naquele lugar, que aquele lugar não é bom, não faz bem para a minha espiritualidade, não faz bem para a minha vibração, como ser espiritual, como ser que quer se elevar. Não vou naquele lugar. Os amiguinhos vão ficar chateados? Vão ficar. Mas eu digo não, não. E quando for coisa boa, eu digo sim, sim, vamos juntos. Vem aqui por esse caminho. E servindo de exemplo, a gente vai ajudando a melhorar, então, o nosso planeta. Pergunta de Kardec. Na questão 792A. Não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? Resposta dos espíritos. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. E aí os espíritos recomendam a leitura das questões 751 a 780, que já falamos um pouco sobre isso, né? E já passamos por essas questões também na nossa sequência de estudos aqui. Vale a pena reforçar só que a gente vê dentro do nosso planeta, né? Nós vemos escolas diferentes, né? O nosso planeta é uma grande escola, com salas de aulas diferentes, né? E nós vemos salas de aulas diferentes. Tem salas de aulas no Oriente, por exemplo, com cidades ou até com países, né? Regiões inteiras, com baixa tecnologia, com cidades muito simples, mas com uma felicidade intensa. Por quê? Porque tem espiritualidade, porque possuem discernimento moral do bem e do errado, do mal, né? Escolhendo corretamente os caminhos. Então são povos que vivem em felicidade muito grande, mas precisam começar também a fazer o seu desenvolvimento intelectual. Então é tudo um equilíbrio, né? A gente tem que procurar evoluir o intelectual, evoluir tecnologia, mas evoluir também o espiritual. E a gente vê bem claramente isso aqui no nosso planeta. E alguns outros locais, algumas outras regiões evoluíram o intelecto, a tecnologia e demais aprendizados, mas não evoluíram a moral, o espiritual, a ética. Muito bem. Essa foi a 792. Vamos à última questão de hoje, questão 793, dentro de civilizações. E aí encerramos o conceito aqui, as perguntas de Kardec referentes à civilização. Pergunta: por que os indícios se pode reconhecer? Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Como é que a gente consegue, olhando, reconhecer uma civilização completa? Essa foi a pergunta aqui de Kardec. E a resposta dos espíritos é uma resposta um pouco longa, mas bora lá. Sempre vale a pena. É a última de hoje. Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade
houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, os espíritos reforçam aqui, né, nesse texto, de que, olha, um pouco do que a gente falou anteriormente, né, olha, é importante que você evolua também o lado moral, né, senão você fica, você não pode se dizer uma civilização evoluída. Se você só evolui tecnicamente, tecnologicamente, intelectualmente, né, você não pode dizer que você está numa civilização completa, né? E aí continuamos, então, a explicação aqui dos espíritos. A civilização, como todas as coisas, vejam bem isso, hein? A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então, esse trecho agora, muito bem explicado aqui pelos espíritos, né, fala que justamente, olha, precisamos evoluir moralmente, que aí a gente, todos esses vícios que surgiram novos, né, vícios de desejo da matéria, de prazeres, que surgem na civilização e que aumentam muito, né, porque aumentam as possibilidades, aumentam os recursos financeiros também do ser, né, e aí o ser acaba ficando mais tentado pela matéria, pelos desejos, estando em civilização, né? Sem falar que na civilização a gente tem que exercitar muito mais o contato com outras pessoas, o que vivendo na natureza, distante, a gente não exercita tanto. Mas a civilização é necessária e ela traz para nós novos aprendizados. Precisamos evoluir moralmente para superar os vícios e saber passar por cada um dos novos desafios, de cada um dos novos aprendizados. Então, essa é a conclusão desse trechozinho. E tem mais um trecho, com explicação dos espíritos. Vamos lá. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde, com menos parcialidade, se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem sejam crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Muito bem, encerramos então a questão 793 com este texto belíssimo aqui, com essas explicações maravilhosas, né? Deixando claro que a civilização ela faz parte da evolução do homem, né? E que precisamos também evoluir em paralelo a moral, o espiritual, para que a gente consiga equilibrar e saber lidar com o egoísmo, como comentaram aqui, com o egoísmo, né?
com todos os vícios que a sociedade, que o mundo civilizado acabam trazendo para nós, né? E que aí, sabendo lidar com isso, aí a gente, então, evolui de fato como uma civilização completa, como disse Kardec. Bom, então hoje encerramos a leitura do Livro dos Espíritos na questão 793. Na próxima aula, continuamos na questão 794, mas começamos um novo título. Vamos começar a falar sobre progresso da legislação humana. Que perguntas Kardec fará sobre a legislação humana e se elas melhorarão, né? O que elas têm que tem que acontecer para que elas melhorem? São essas as perguntas que Kardec vai fazer e vamos ver as respostas dos espíritos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Lemos então aqui sobre civilização e precisamos colocar em prática então o amai-vos uns aos outros, conforme lemos também no Caminho, Verdade e Vida hoje. E é isso. Vamos colocar em prática que aí a nossa civilização, a nossa sociedade vai gradativamente melhorando. Muita paz, muita luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.